E o tema de hoje é cooperadores do reino. Cooperadores do reino. Essa mensagem expansão tem estado cada vez mais ativa no coração do nosso apóstolo. E não somente a mensagem, mas como aquilo que nós estamos vivendo como IECG. E não vai parar agora no final do ano de 2020, né? Eu sei que é o tema do ano de 2020, mas é só o início. E eu creio que é uma expansão do reino que na verdade está acontecendo desde a vinda de Cristo, né? Quando Ele nos ordenou, quando Ele nos enviou, quando Jesus Cristo foi ascender aos céus, Ele nos deixou uma missão. E eu fico pensando sempre nesses últimos versículos que Jesus deixou. Eu não sei quando você assiste filme, tem aquela cena, né? Quais são as suas últimas palavras antes de morrer? Né? Tem um mistério, eu não sei quem já pensou nisso, mas com certeza, Jesus, Ele não esteve aqui na terra à toa. Jesus, Ele não fez nada aqui que não tivesse um propósito. Então essas últimas palavras que Ele falou eram carregadas de propósito, eram carregadas de uma missão que Ele nos deixou, que é o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E o ide não pode ser confundido com uma missão somente para o clero. O ide é para todos. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus devem ir e pregar o evangelho. O engano que também esteve sobre a igreja há muitos anos foi que o ide significava ir às nações anunciar, ir na África falar de Jesus. Mas o falar de Jesus, o ide realmente de levar a mensagem de Cristo, tem que começar dentro da sua casa, tem que começar com seus vizinhos, tem que começar onde você trabalha, tem que começar na sua faculdade, no seu círculo. Se você não consegue falar de Jesus para aquela pessoa que está ali todos os dias com você, o que te faz pensar que você conseguiria falar em outra nação? Cooperadores do reino de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, abra comigo a palavra de Deus para a gente poder ficar firme aí com esse versículo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 10. Diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Versículo 11: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha versão aqui diz assim: portanto, irmãos, no versículo 10, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Existe uma discussão muito ampla sobre predestinação, sobre eleição, sobre ser chamado. Mas a palavra que eu quero focar aqui é empenhe-se. Empenhe-se. Que pode também ser comprometa-se. Dedique-se com afinco. Aplique-se. Faça com diligência. Faça cada vez mais firme aquilo que você foi chamado para fazer. Porque se vocês fizerem isso, está escrito neste versículo, nunca, jamais tropeçareis. A discussão se eu sou eleita ou não, se eu sou chamado ou não, se eu sou predestinado ou não, não deveria existir. Porque o meu comportamento, se eu acreditar que eu sou eleita, deve ser o quê? Cumprir os mandamentos. E se eu estiver longe de ser, se eu achar que eu não sou, o que eu devo fazer? Eu devo cumprir os mandamentos do mesmo jeito. Dizem que um dos sinais, quem acredita na eleição, que uns foram chamados para ser salvos, outros para serem condenados, um dos sinais é seguir a Cristo, é servir a Ele. Então, dediquem-se com afinco, busque diligentemente
reter o seu chamado e a sua eleição? Como eu posso então cooperar para o reino? No momento que eu estou me dedicando ao meu chamado, no momento que eu estou fazendo com diligência a obra de Deus, eu estou cada vez mais longe de cair e de tropeçar. Ai, mas quantas pessoas estão servindo e caíram? Sim, mas e quantas estão firmes porque estavam servindo? Quando nós nos colocamos numa posição de liderança, de voluntariado, é óbvio que nós não nos tornamos imunes ao pecado. Mas quando nós estamos perto de Deus, quando nós caminhamos em santidade, o reflexo é servir a Ele. Quanto mais você se dedica a Deus, quanto mais você ama a Ele, quanto mais você busca Ele, é impossível não servi-lo. Como eu posso então, pastora, cooperar com essa expansão do reino? Como eu posso? Quais são as atitudes que eu posso ter para eu realmente buscar com diligência servir no reino? Primeiro ponto aqui, no evangelismo. Vamos abrir comigo em Mateus capítulo 5, no versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. As palavras de Jesus. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e nem se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Essa metáfora que Jesus usa do sal e da luz representa exatamente a influência benéfica que o cristão deve ter na sociedade. A influência que a luz traz nas trevas, qual é? Acende todas as luzes para mim aí, por favor, vamos ver se você está ligado. As trevas vão embora. Acontece uma mudança imediata. Quando você coloca o sal na comida, ele realça o sabor. Uma comida sem sal é terrível. Às vezes você não sabe nem o que está acontecendo, aí você coloca um pouquinho de sal, transforma. Não é quem está, as cozinheiras aí? E assim deve ser o cristão na sociedade. O evangelismo, gente, não é você estar aqui no altar com o microfone na mão, somente. Não é somente você ministrar a palavra na célula. Isso faz parte. Mas o impacto que você pode trazer é ali onde você está todos os dias. Não somente falando, mas com as suas atitudes. Aí eu me pergunto, se alguém não souber que você é cristão, se você nunca tiver falado para essa pessoa que você é cristão, se ela olhar as suas atitudes no seu trabalho, ela vai ver o reflexo de Cristo? É isso que nós somos chamados para ser. Será que Jesus se comportaria como nós nos comportamos no nosso dia a dia? Eu fui chamada para ser luz, eu fui chamada para ser sal, e onde eu chegar, a mudança precisa acontecer, e uma mudança benéfica, beleza? É uma mudança para melhor. Às vezes a gente acha que a influência que o cristão deve exercer deve ser barulhenta, mas é muito mais silenciosa.
É você chegando no horário, é você não saindo correndo todos os dias antes de dar o horário de ir embora, é você sendo pontual, é você sendo simpático. O evangelismo pode acontecer em diversas esferas. Você pode evangelizar no 1 a 1. Você pode sim falar: você já conhece Jesus? Você frequenta alguma igreja? O pastor Aldo, ele já chega assim: que igreja que você vai? Aí a pessoa, grande parte: eu parei de ir, não sei o que. Aí você já traz o convite. O falar de Jesus não significa assim: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você deve falar dele, você deve apresentar o reino dele, também falando. Outra maneira de você evangelizar é você se dispor a ser uma líder de célula, ser um líder de célula, falando de Jesus ali todas as semanas, né? Este ano foi um ano ainda mais desafiador. Vocês já acostumaram com a célula online? Como que tá? Já tá de boa, vai dar saudade, né? É muito estranho, né? Acredito que em 2021, em nome de Jesus, voltaremos para dentro das casas, amém? Porque nada se compara com aquele relacionamento que você consegue trazer o visitante, envolver, ter uma comidinha, né? É engraçado que às vezes aqui nos jovens nem tanto, né? Porque eu acho que só tá tendo tereré na célula. Mas na dos adultos, que tem uma célula de adulto que eles fazem churrasco, fazem, sei lá, sempre tem o testemunho, né? Eu fui porque fulano me chamou para comer. E aí eu me converti. Foi uma coincidência. Tinha comida lá e falaram de Jesus. Mas a célula é um ambiente que você pode evangelizar. Mas eu não sei falar, eu tenho vergonha. Abra sua casa para uma célula. Seja um anfitrião. Seja uma anfitriã. A palavra de Deus nos relata que na época que a arca, né, lá no Antigo Testamento, a arca ficou na casa de Obed-edom, e o que aconteceu? A bênção do Senhor chegou sobre aquela casa. E o nosso apóstolo sempre fala que quando existe uma célula na casa, traz bênção, traz paz, traz provisão junto com ela. Então, ano que vem aí já se disponha para o seu líder, para a sua líder: eu quero uma célula na minha casa. Essa é a maneira como você pode cooperar para a expansão. E o segundo ponto que você pode cooperar, Romanos capítulo 12, no versículo 11. Romanos 12, versículo 11. Diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A minha versão diz assim: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Olha que forte. Sirvam ao Senhor com coração cheio de fervor. A segunda maneira como eu posso cooperar com o reino é sendo voluntário na casa de Deus. E eu amo falar sobre este assunto porque a gente não se gaba, mas eu realmente posso falar com propriedade, porque a minha vida inteira eu servi na casa de Deus. Desde quando eu saí da rede de crianças na época, eu já passei a servir lá. Então já passei a ajudar nas crianças, eu já fiz de tudo. E aí muitas pessoas falam: lógico, a igreja é do seu pai, você não faz o mínimo, né? Não sei quem não sabia aqui, mas eu sou a filha do apóstolo. Mas durante 2 anos e meio eu morei fora, morei em Dallas, no CFNI, e lá eu procurei uma igreja para eu poder servir. Lá eu me conectei com algum lugar também, comecei a servir no louvor, fui servir no encontro com Deus para cuidar dos filhos dos palestrantes. Bem abençoados, pouquinho agitados, mas eu fiz isso. Eu limpei o banheiro da casa dos pastores uma vez, porque eles iam receber pessoas na casa deles para ficar para um congresso. Gente, eu fiz de tudo naquela igreja, porque o meu coração estava em servir. Ninguém estava vendo, ninguém sabia quem eu era, nada. Mas eu tinha em mim que eu precisava servir. Eu lembro até que quando eu me mudei para lá, o primeiro semestre, logo que eu cheguei, era a coisa mais estranha do face da terra, eu sentar só para receber.
porque eu fui estudar teologia, então todos os dias tinha louvor, palavra. Eu falei, gente, eu não estou fazendo nada, estou me sentindo muito inútil, porque eu estava servindo na minha igreja todo fim de semana e aqui eu estou só... Mas eu entendi depois que era um período que eu precisava receber também, parar, desacelerar. Mas logo já comecei a servir, porque é impossível você amar a Deus, você amar a igreja e não servir. E eu acho muito lindo na nossa igreja que nós temos muitas oportunidades para você servir. Você não precisa saber cantar, porque antigamente a gente tinha essa concepção, só serve quem prega ou canta. Não tem mais nada para fazer na igreja. Mas hoje nós temos mais de 20 áreas só na juventude para servir. Algum talento tem aí dentro de você, meu filho. Observa como que você ganha dinheiro. Vamos trazer isso para poder fazer essa função aqui dentro da igreja. Alguma coisa você sabe fazer. O que não dá é para ficar parado dando desculpa. Esse versículo aqui eu achei muito forte. Trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos. Porque muitas vezes a gente prioriza a nossa correria, estamos aí na atividade. Mas a atividade do reino vai ficando de lado, vai ficando secundário. E como que vai poder haver essa expansão se você não arregaçar as manguinhas aí e botar a mão na massa? Outro versículo fala sobre como era a atitude de Cristo. Filipenses capítulo 2, no versículo 5. Filipenses 2:5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, ele veio aqui na terra com esse propósito de mostrar como nós devemos viver. Ele veio também, obviamente, para nos trazer a salvação. Mas se fosse só para isso, ele não teria vivido 33 anos. Beleza? Ele veio para mostrar a maneira como nós devemos caminhar aqui. Ele era Deus. Ele era 100% Deus, 100% homem. E ele falou assim, mas aqui eu preciso me comportar como servo. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, quem é maior no reino de Deus? Ele respondeu, maior é aquele que serve. Pode reduzir um pouco as luzes de volta, né? Eu falei para acender, ficou para sempre. Aí, criar um clima. Vocês estão com o olho regalado? Maior é aquele que serve. Se Jesus serviu, por que você está vindo só esquentar uma cadeira? Se Jesus, que era o cara, falou, eu preciso tomar a forma de servo, por que o gatinho, a gatinha acha que pode vir aqui só, te amo, Senhor, ir para casa e está tudo certo? Eu não quero que vocês vivam aquém daquilo que Deus ordenou para que você vivesse. Quando eu cruzo os meus braços e falo, não é minha responsabilidade, vai ter alguém para fazer, deixa para outra pessoa, eu estou dizendo, Senhor, seu sacrifício por mim, beleza, foi legal, mas é só isso, é só até aqui. Que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tomou a forma de servo. Então, a primeira maneira que eu posso contribuir é com evangelismo, a segunda é com voluntariado, e a terceira está em Filipenses capítulo 4, no versículo 15. Filipenses capítulo 4, versículo 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas
procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas também bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprauzível a Deus. Agora, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Dá uma vontade de morar dentro deste versículo. Né? Dá uma vontade de viver ali. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Gente, é muita riqueza. Suprirá todas as vossas necessidades. Glória a Deus, aleluia. Só que a gente não olha como, por que Deus vai fazer isso? Por que Paulo falou para aquela igreja que ele ia fazer isso? Porque eles se preocuparam com o sustento do reino. Paulo ali representava um mensageiro de Cristo. Ele estava levando as boas novas onde ele fosse. Ele levava Jesus por onde ele fosse, mas ele precisava do quê, gente? Ele precisava de dinheiro, desde aquela época. Deixa eu te contar, para você ter um prédio, para você ter ar-condicionado, para você ter cadeira, para você ter água, para você ter banheiro, precisa de dinheiro. E Deus é generoso o suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Mas uma das maneiras para que o reino possa se expandir é que você contribua financeiramente. Eu não vou fazer aqui outra oferta, pode desarmar, pode falar, nossa, hoje vai ter outra oferta. Não vai ter, mas não vai faltar oportunidade para você semear. Qual é o motivo pelo qual você quer enriquecer? Ai, pastora, eu nem quero ser rico. Tá bom, então vamos começar lá atrás. Você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para viver. Caso você viva na casa de papai e de mamãe e ninguém te contou ainda, a gente precisa de dinheiro para pagar os boletos. Mas a minha motivação naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo, não pode estar rodeada do pensamento do dinheiro. Por que eu quero enriquecer? Por que eu quero ter dinheiro? Por que eu quero isso? Eu quero poder viver bem, eu quero, mas eu quero poder ajudar na expansão do reino de Deus. Eu quero poder cooperar para que o reino se expanda, e eu sei que para isso precisa de dinheiro, e eu vou ser este canal. Não tem como você falar que ama a Cristo, mas amar mais o seu bolso, amar mais sua conta bancária do que a Ele. E como que você mede se você ama mais o dinheiro do que Deus? Como que você mede se você ama mais o dinheiro do que Cristo Jesus? É só olhar para a sua rotina. Quanto tempo você passa se dedicando às coisas do reino e quanto tempo você passa se preocupando com dinheiro? Não vou nem falar trabalhando. Por que Deus mandaria riquezas em glória para você? O que você faria com isso hoje? Às vezes é só sua mentalidade fechada que está te impedindo de receber essa riqueza. Que eu possa ajudar a expandir o reino de Deus financeiramente também. Se eu receber, eu vou dar. Se eu receber, eu vou ser este canal. Para sermos cooperadores do reino de Deus, nós podemos usar todas as nossas habilidades. Não é só um jeito, não é só uma maneira. Todo mundo que está aqui pode, de alguma maneira, ser cooperador. Seja luz, seja sal, onde você for. Que mesmo sem abrir a sua boca, as pessoas possam ver Jesus em você. E também ao abrir, né? Porque tem gente que está calado também, mas na hora que abre a boca você fala, meu Deus, até beber uma água. Com a boca fechada, com a boca aberta, as pessoas precisam ver Jesus em você. Se você fala que ama a Cristo, mas não serve a igreja,
o seu discurso e o seu coração estão desalinhados. Ou é um ou é outro. Os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós vemos nesse versículo 3 dimensões do amor. Se eu amo a Deus, eu também preciso amar o próximo. Se eu amo o próximo, eu preciso servi-lo. E quando nós servimos na instituição que é a igreja, nós não estamos servindo um templo. Nós estamos servindo pessoas. Lembra quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. É isso que você precisa fazer. E muitas vezes não é ter milhares de discípulos somente. Quando você está cuidando de várias funções que precisam acontecer para que um culto aconteça, você está amando pessoas, você está cuidando de pessoas. E reforçando o terceiro, é financeiramente, que você também pode contribuir, cooperar, para que o reino de Deus se estabeleça. Quero ler um último versículo com vocês. Isaías capítulo 6, no versículo 8. Isaías capítulo 6, no versículo 8. Diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que a gente precisa ver? O que é evangelismo, voluntariado, ser contribuinte financeiramente? O que essas coisas têm em comum? Que para fazer qualquer uma delas você precisa ter só uma coisa: disposição. Você precisa querer. E aí, a partir daí, fazer. Então, se Deus perguntar, aqui hoje, a banda pode subir. Se Deus te perguntar: a quem enviarei? Quem há de vir por mim? Quem há de ir por mim? A quem enviarei? O que ele ouviria de você? Ai, estou sem tempo. Em 2022 a gente conversa. Mas eu sou muito novo. Chega de dar desculpas. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, Ele sabe mais do que você quais são as suas debilidades, quais são as suas dificuldades. É Ele quem capacita. É Ele quem vai te capacitar no caminho. Enquanto você está fazendo no movimento, não fique esperando de braços cruzados, olhando a banda passar. Mas a resposta que você vai dar para a pergunta, ela precisa ser crucial. Eu queria que vocês colocassem em pé neste momento e sentisse Deus te perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem irá cooperar para a expansão do meu reino? Quem irá anunciar o Evangelho? Quem irá apacentar as minhas ovelhas? Quem irá se preocupar financeiramente com o meu reino? Que você possa dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia.